Olá, gente santa. Deus abençoe a todos e a todas. Amanhã, 7 de maio, lá no Vaticano, na cidade do Vaticano, terá início o conclave para eleger o novo sucessor de Pedro após o falecimento do nosso querido Papa Francisco. Os cardeais, durante esses dias, desde o falecimento do Papa Francisco até o dia de hoje, se prepararam para a escolha do novo Papa. Primeiro, é claro, vivenciaram com bastante profundidade os momentos de exéquias do Papa Francisco até o seu sepultamento, e a partir do seu sepultamento já começaram a preparar-se para a escolha do novo Papa, que acontece numa reunião chamada conclave. Conclave vem do latim cum clave, que significa uma reunião fechada à chave, né? Onde os cardeais se reúnem, um grupo de cardeais se reúne para votar naquela pessoa que eles consideram mais apta para ser o novo bispo de Roma. Na verdade, então, o conclave elege o bispo de Roma, que automaticamente se torna papa. Então, eles se reúnem ali e fazem essa escolha. Mas não foi sempre assim. Não foi sempre assim. No começo, quem escolhia o papa era o povo. Quem escolhia o seu bispo era o povo. E não só acontecia para escolher o bispo de Roma, mas também outros bispos. Santo Agostinho foi escolhido pelo povo. Antes de Santo Agostinho, Santo Ambrósio também foi escolhido pelo povo, ou seja, pela comunidade. Mas ali, no ano de 1268, depois da morte do Papa Clemente IV, na cidade de Viterbo, na Itália, aconteceu um evento, houve uma situação muito curiosa, inusitada, em que se demorou 1006 dias para a escolha do sucessor do Papa Clemente IV. Papa Clemente IV. As eleições começaram em 29 de novembro de 1268 e se encerrou em 1º de setembro de 1271, sendo eleito, então, o Papa Gregório X. O Papa Gregório X, depois de toda essa situação, decretou que as formas de escolha do novo bispo de Roma deveria ser em um lugar fechado. Não se determinava naquele tempo que devesse ser exatamente na cidade do Vaticano, até porque Roma pertencia ao Papa, bem como tantas outras terras naquela época, chamados Estados Pontifícios. Então, poderia ser escolhido num lugar mais adequado.
por meio da Constituição Ubi Periculum, o Papa Gregório X determinou que a escolha do Papa acontecesse por meio do conclave, ou seja, a portas fechadas, e isso para que não houvesse interferência externa. Justamente toda a bagunça, digamos assim, da escolha do seu antecessor, houve porque havia muita ingerência, muita interferência política. Então, demorou, e suponho que naquela época ninguém do colégio queria ser papa. Atualmente, o conclave acontece após esses dias de oração pelo Papa e de reuniões em que os cardeais refletem sobre a atualidade da Igreja e do mundo e começam, assim, cada um começa a traçar o perfil para o novo Papa, para que ele tenha condições, ou melhor, para que seja escolhido alguém que tenha condições de enfrentar os desafios atuais, né? Mas o conclave, propriamente dito, começa com a missa pela eleição do novo pontífice, que será amanhã, às 10 horas da manhã, lá na Itália, na cidade do Vaticano, e às 5 horas da manhã, aqui no Brasil. E depois desta missa, tem a entrada dos cardeais eleitores na Capela Sistina. Então ali eles vão cantando a ladainha dos santos e depois se invoca o Espírito Santo, se faz uma oração e os cardeais, um a um, faz o juramento, dizendo o seguinte: eu, aí o cardeal diz o próprio nome, cardeal fulano, aí diz o sobrenome, prometo, me obrigo e juro que Deus me ajude e também estes santos evangelhos que toco com a minha mão. Sim, o juramento é feito com a mão sobre o evangelho, a mão direita, não é? Depois que todos os cardeais fizeram o juramento, o cerimoniário se dirige até a porta da Capela Sistina e pede para que todos saiam com a expressão extra homines. Extra homines. Saiam todos. E aí o cerimoniário volta para a Capela Sistina para propor uma meditação aos cardeais eleitores, até porque, gente, é uma coisa importante a gente saber, né? Existe um ritual litúrgico para a eleição ou para o desenvolvimento do conclave. Isso é muito legal para a gente compreender que o conclave é feito o tempo todo em clima de oração, em profunda oração. Às vezes a gente fica imaginando, como acontece lá, como a gente vê em alguns filmes aí, nesse último filme que saiu esse ano, né?
não é que tenham mostrado isso, não, né? Eu acho que a forma que eles mostram o desenvolvimento do conclave é muito interessante e muito próximo da realidade. Mas existe uma atmosfera, sobretudo, de oração, onde os cardeais realmente tentam ficar sintonizados, sobretudo com o Espírito Santo, né, naquele momento, e com a sua interioridade espiritual, para que realmente votem na pessoa que for mais adequada. Então, é um momento muito profundo, não é como as eleições civis, que às vezes tem confusão, tem briga. É claro que trata-se de pessoas humanas, né? Se acaso houver alguém que insira algum costume estranho ao conclave ou ao espírito do conclave, é imediatamente expulso das votações. Por exemplo, se tem algum cardeal que tenta comprar votos, ou alguém que tenta fazer alguma coisa nesse sentido, então essa pessoa é expulsa do conclave, ainda que aquela rodada de votações, né, em que se descobriu o fato, não fique invalidada, tá? Depois, tem início as votações. Cada cardeal recebe uma cédula, digamos assim, né? Uma cédula onde está escrito: elejo para sumo pontífice, e uma linha onde o cardeal escreve com uma letra que não possa ser facilmente reconhecida, porque o voto é secreto, até nesse sentido. Então, escreve lá. Depois, um a um, por ordem de precedência, se apresenta diante do altar, diante da grande pintura do juiz universal, e recita com o papel do voto na mão, né, o papel onde ele escreveu o nome do candidato que ele crê que deve ser eleito, com o voto do papel assim na mão, com a mão para cima, dizendo em voz alta: chamo como testemunha Jesus Cristo, Senhor, que seja meu juiz, que o meu voto seja dado àquele que perante Deus considero dever ser eleito. E após isso, o cardeal coloca o voto na patena e depois vira para o cálice que está disposto ali na frente do altar, certo? Aí, depois que todos apresentaram o seu voto, se faz a contagem. Para eleger o Papa, deve-se ter 2/3 dos votos. Uma pessoa deve ter 2/3 dos votos. Então, neste caso atual, para eleger o próximo Papa, será preciso 89 votos para uma mesma pessoa. Talvez o tempo de votação seja um pouco mais longo desta vez, por 2 motivos. Porque a quantidade de cardeais é maior e haverá um cardeal que votará lá do seu quarto, devido à questão de saúde. Então, irão alguns cardeais até o seu quarto, levarão a cédula, e irão com um cálice,
o cardeal vai votar e será colocado lá dentro desse cálice e ninguém pode ver em quem esse cardeal doente, enfermo, votou. Né? Se o Papa não for eleito, lá da chaminé que foi instalada no teto da Capela Sistina, sairá uma fumaça preta, certo? Então, para que haja essa fumaça preta, eles usam uma composição química de perclorato de potássio, antraceno e enxofre. Então, aí com essa mistura aí, sai a fumaça preta. Agora, se o Papa for eleito, sairá a fumaça branca. Então, para que saia a fumaça branca, é usada a composição de clorato de potássio, lactose e colofônia. Ah, esses nomes complicados de química aí, que um bom químico deve saber como é que é feito tudo isso. Né? Então, uma vez que o candidato atingiu os 2/3 dos votos, ele já está eleito. Né? Ele já está eleito. Mas é preciso perguntar se o candidato eleito aceita a eleição. Então chega lá um dos cardeais, creio que seja o cardeal que preside o conclave, no caso aí o cardeal Parolin, né, e pergunta para o eleito: aceitas a tua eleição canônica como sumo pontífice? Aí o candidato vai dizer se aceita ou não. Uma vez que ele aceita, aí se pergunta o nome. Com qual nome queres ser chamado? Aí ele escolhe o nome. Antigamente, até 532, ou seja, até o século VI, os eleitos conservavam o próprio nome. Mas quando foi eleito uma pessoa que tinha por nome Mercúrio, que corresponde ao deus Hermes da mitologia grega, Mercúrio da mitologia romana, ele quis mudar de nome, né, e adotou o nome de João II. Isso foi lá em 532. E a partir daí, quase todos os papas, até hoje, também mudaram de nome, certo? Aí, depois que o Papa é eleito e aceita a eleição, ele vai para uma sala chamada Sala das Lágrimas, né? E ali se paramenta, né, troca de roupa, tira a batina de cardeal e põe a batina branca de Papa. Alguns utilizavam, até o Bento XVI, utilizavam uma capinha, né, por cima, chamada moseta, certo? Uma capinha vermelha, e depois colocava a estola. O Papa Francisco não quis usar, então ele se apresentou simplesmente com a batina branca. Então, não parece que isso acaba sendo de uso opcional, se o Papa não quiser usar, né, principalmente a partir de Francisco não usa. Né? Vamos ver como será o próximo Papa eleito. E aí os cardeais o saúdam. Em seguida a isso, o cardeal protodiácono vai até aquele balcão enorme da Basílica de São Pedro e anuncia, melhor dizendo, que o novo Papa foi eleito, que a Igreja já tem um Papa,
com aquela famosa fórmula: Annuncio vobis gaudium magnum, habemus papam. Anúncio-vos com grande alegria, temos um Papa. Aí o protodiácono continua: eminentíssimo, ac reverendissimum dominum. Aí ele diz o primeiro nome do eleito, né? E aí ele continua: Sancte Romane Ecclesiae Cardinalem. E aí segue o sobrenome do eleito, ou seja, o eminentíssimo, reverendíssimo senhor cardeal da Igreja Católica, da Santa Igreja Romana, e aí diz o sobrenome. Vamos lembrar como é que foi o do Francisco, por exemplo. Anuncio-vos com grande alegria, temos Papa, eminentíssimo, reverendíssimo senhor Jorge Mário, cardeal da Igreja Católica Romana, Jorge Cardeal Bergoglio, né? Foi assim que foi apresentado. E aí, depois ele encerra dizendo: Qui sibi nomen imposuit, que quer dizer que escolheu para si o nome, e aí diz o nome que o novo Papa escolheu. No caso do Papa Bergoglio foi Francisco. Então, é isso. E aí é aquela grande festa, o Papa pronuncia algumas palavras, né? Esse costume começou com São João Paulo II, e depois Papa Bento seguiu e o Papa Francisco também seguiu, não é? É uma coisa muito bonita, vale a pena a gente acompanhar o conclave. Mas aqui nós também somos convidados a entrar em oração durante este período de conclave, principalmente a partir de amanhã, para que seja escolhido um Papa apto para as necessidades atuais da Igreja. Não só isso, mas que seja escolhido um homem de fé, um homem que seja pastor e não administrador, alguém que só está preocupado com a doutrina, com ritos, ou com alguns costumes, e na realidade não se preocupa com o povo. Hoje, não só lá na Santa Sé, mas também nas dioceses, nas paróquias, precisamos de pastores. E é tão bom quando o exemplo vem de cima, quando vem do Papa, como veio do Papa Francisco. O Papa Francisco foi um Papa verdadeiramente pastor. Papa Bento, com toda a sua santidade, com toda a sua bondade, ele foi pastor, sim, mas ele era mais teólogo do que pastor. Mais teólogo do que pastor. Passou praticamente toda a sua vida de cardeal, de bispo, ali na Cúria Romana. E eu creio que isso possa ter dificultado um pouco o jeito dele agir e tenha dificultado um pouco dele ser mais pastor. Papa Francisco foi pastor o tempo todo. Então,
que esteja realmente preocupado com as necessidades físicas, psíquicas, espirituais, principalmente espirituais do povo de Deus. Que olhe para a vida como um todo, não só sob o aspecto espiritual. Jesus olhava para a vida humana como um todo, até porque ele mesmo disse: eu vim para salvar o mundo, não para salvar almas. Eu vim para salvar o mundo e não para condená-lo. E lá na pesca milagrosa, ou melhor, naquela grande pesca, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, começo do capítulo 5, Jesus diz a Pedro: eu farei de você pescador de homens, ou seja, de seres humanos, não só de almas, de seres humanos. Então, a missão da igreja é para ir ao encontro dos seres humanos e não só viver numa atmosfera, digamos assim, espiritual angelical. Não. A gente, embora não seja do mundo, está no mundo. Nós estamos no mundo, embora não sejamos do mundo. Então, oremos para que Deus inspire o coração dos cardeais. Isso Deus faz. Deus faz o tempo todo. Inspira o nosso coração. O que podemos pedir a Deus? Que inspire com força, para que os cardeais sintam, percebam a voz de Deus em seus corações e a escutem. Se Deus falar e os cardeais não escutarem, não adianta nada. Mas eu creio que escutarão. Ali, creio que em sua grande maioria são homens de fé. São homens que amam a Deus, amam a humanidade, amam a igreja.